preciso entender que na casa de Deus é casa de oração, então eu preciso orar. Na casa de Deus é casa de adoração, então eu preciso adorar. Na casa de Deus eu venho ouvir a palavra de Deus, então eu preciso trazer a Bíblia Sagrada. Amém? Então tá bom. Oh, glória a Deus. Igreja, vamos então, assim diz a palavra do Senhor. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e orava. Pai, nós te louvamos por esse culto maravilhoso. Aleluia, pela tua presença, pela tua glória, e que essa presença continue trazendo sabedoria e revelação ao coração de todos aqui. Eu repreendo desde já toda dor, enfermidade, toda dúvida, toda ansiedade, todo pensamento contrário a essa palavra, saia em nome de Jesus. Então somente o Espírito Santo venha a falar nesse lugar. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender com os bons exemplos. E não existe exemplo maior do que o exemplo perfeito. Não existe exemplo maior do que o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se você quer vencer na vida, olhe os bons exemplos. Não siga os maus exemplos. Aprenda com eles a não errar. Mas siga os bons exemplos. Então nós vamos seguir aqui o bom exemplo de Jesus a respeito da oração. Igreja, Jesus é o Filho de Deus, puro, perfeito, verdadeiro. Então, ele não precisava orar, porque ele não tinha pecados, ele é o Filho de Deus, e assim por diante. Mas ele orou porque ele esteve aqui em forma de servo. Ele se despojou da sua glória, da sua majestade divina, esteve aqui entre nós, como um de nós, com exceção do pecado. E na sua caminhada ele nos dá exemplo de como a pessoa deve fazer para agradar a Deus. Então nós vamos ver Jesus aqui na sua caminhada de oração. E nós vamos aprender a orar com ele. Amém? Sobre a importância da oração. Então, primeiro de tudo, Jesus ele dava total importância para a oração. Amém. A oração para Jesus não era um acidente, não era algo de vez em quando, ou quando ele precisava urgentemente orar. A oração fazia parte da sua vida. E é assim que a oração precisa estar na nossa vida também. Deve fazer parte, deve ser o nosso natural. O nosso normal deve ser uma vida de oração. Quando nós olhamos a história de Jesus, nós vemos que ele começa com oração. Aqui, em Lucas 3:21, veja o que diz aqui o texto. No batismo de Jesus, quando começa o seu ministério, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ali começa o ministério público de Jesus. Ele começa com uma oração. Tudo que a gente começa com oração tem a tendência, tem tudo para ser abençoado. Mas quando a gente começa na força da carne, só na boa vontade, no otimismo, na disposição, pode dar certo? Claro que pode. Mas se a gente enfrentar uma batalha espiritual no caminho, ou enfrentar o impossível, vai dar errado. Porque para vencer batalhas espirituais é só com oração. Para romper o impossível é só com oração. Tudo que você começar na tua vida, começa com oração. Amém. Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida familiar, seus projetos, seus sonhos, começam em oração. Jesus começa seu ministério em oração. E ele prossegue em oração. Aqui, quando lemos Lucas 5,16, para abrir essa mensagem, nós vamos ver Jesus na caminhada do seu ministério. E aqui diz que ele se retirava. É um ato contínuo. Não era uma vez ou outra, ele fazia isso sempre.
ele se retirava para os lugares desertos e ali orava. Ato contínuo, retirava e orava. Igreja, que a oração seja contínua. Hoje aqui tivemos momentos maravilhosos de oração aqui, mas que seja contínuo lá na tua casa. Amanhã, segunda-feira, que eu sempre digo, estávamos conversando outro dia, eu, Diego, Joyce, no carro, e a gente falava sobre avivamento, sobre o poder de Deus, sobre a unção verdadeira. E uma das coisas que a gente estava ali refletindo e falando é que a prova da verdadeira unção não é exatamente o momento de sentir algo diferente, de manifestar algo diferente no culto. Não é exatamente esse momento é especial. Mas eu estou dizendo que a verdadeira unção, ela não é só um momento, ela traz frutos para uma longa caminhada. Então, o mistério, para você saber que realmente você foi impactado no culto da noite, é como vai ser a sua segunda-feira. Porque no culto da noite a gente pode gritar, saltar, dançar, e tudo isso é lindo e maravilhoso. Eu acho isso muito especial quando acontece. Mas é mais especial ainda quando a gente faz isso tudo no domingo à noite, na segunda-feira a gente já acorda acelerado para falar com Deus. A gente já tem aquele fogo no coração. Hoje eu vou jejuar mais. Hoje eu vou ler mais a Bíblia. E aquele fogo que foi no domingo à noite, se é de Deus de verdade, ele continuará queimando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até emendar os outros dias, e vai ser uma fornalha constante a tua vida, fornalha de bênção, fogo de bênção. Então Jesus, ele não tinha só alguns momentos, mas a vida dele caminhou o seu ministério em oração. Isso foi tão lindo, que os discípulos, ao verem Jesus orando, eles olharam e desejaram orar como Jesus, e pediram: Senhor, nos ensina a orar, porque a gente não sabe. E aí Jesus ensina eles a orar. A oração do Pai Nosso é uma oração ensinamento. Então, igreja, ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã, ore de dia, ore à noite, ore verbalmente, ore na mente, ore no coração, porque a tua vida espiritual, ela só vai subsistir se você viver em oração. Quem não consegue viver uma vida de oração precisa urgentemente ser restaurado, ser curado, porque a oração, ela é indispensável. Jesus dava total importância. E no final do seu ministério, lá na cruz, Lucas 23, versículo 46, lá na cruz, olha o que a Bíblia diz, como Jesus termina o ministério dele. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A sua grande obra na cruz foi encerrada com uma oração. Então ele começa orando no batismo, ele prossegue orando no seu ministério, e ele vai terminar orando. E quando ele ressuscita, e quando ele passa aqui 40 dias com seus discípulos, e para subir para o Pai, ele termina com uma oração abençoando os seus discípulos. Então, igreja, se Jesus, que é Jesus, perfeito, puro, verdadeiro, impecável, orou todo o tempo, quem sou eu para pensar que vou vencer sem oração? É verdade. Quem somos nós para achar que vamos vencer só na força do braço, só porque somos bons, porque somos valentes, porque somos corajosos, porque temos boa vontade? Não tem vitória verdadeira com Deus e em Deus e por Deus, se não vier da parte dele e se não formos até a ele em oração. Você quer crescer espiritualmente? Eu acredito que sim. Você quer avançar com Deus, você quer conhecer mais de Deus, você quer perseverar até o dia que Jesus te chamar, ou para a eternidade, ou ser arrebatado. Então, meu irmão, minha irmã, proponha hoje no seu coração: eu vou orar mais. Diga comigo, todos nós: eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Eu vou orar mais.
Porque a oração é propósito, irmãos. A oração não é eu estou com vontade, eu oro, não estou com vontade, eu não oro. A oração é propósito. Eu tenho que colocar isso no meu coração. Eu vou orar, mas eu não tenho palavras, pastor. Comece a falar alguma coisa. Fala para Jesus, tu és lindo, Senhor. Glória a Deus. Já é oração. Só de você ter essa iniciativa, o que a Bíblia diz? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele foi nos dado. E muita gente pensa assim: o Espírito Santo é para eu sentir poder, é para eu arrepiar, é para eu pular, é para eu saltar, para eu revelar, para eu profetizar, para eu expulsar demônio. Sim, é claro, o poder dele é para isso. Mas não se limita a ações. O Espírito Santo está conosco todos os dias para nos ajudar a vencer as batalhas, as guerras internas, as lutas contra o mundo, e para nos ajudar a orar também. Então, quando a gente se dispõe, ele vem e pega na nossa mão espiritualmente e vai nos dando palavras. Hoje você consegue só falar: Jesus, tu és lindo. Amanhã, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Depois de amanhã, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és tremendo. Depois de amanhã, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és poderoso. Aí já era, aí você já entrou no clima. Eu duvido você conseguir passar um dia sem orar a Deus. Amém? Então, Jesus dava total importância à oração. Segundo, Jesus, ele dedicava tempo à oração. Quando algo ou alguém é importante para nós, nós dedicamos tempo. Nós precisamos dedicar tempo. E o tempo é o bem mais precioso. Porque uma vez que ele é gasto, ele não pode ser recuperado. Talvez você diga: vou recuperar o tempo perdido. O tempo que se perdeu não tem como recuperar mais, ele passou. Você pode investir, você pode acelerar, você pode fazer coisas para suplantar, para estar recuperando alguma coisa que você perdeu porque você deixou o tempo passar. Mas aquele tempo já foi, não volta mais. Esse tempo aqui de culto, se a gente não aproveitar ele ao máximo, daqui a pouco termina, não volta mais esse culto. Quem veio, quem gravou no coração, quem viveu aqui esse culto, não vai viver mais esse culto, vai viver outros cultos, mas esse aqui não tem mais. Assim é na nossa vida. Então, Jesus, ele dedicava tempo à oração. Lucas 5,16, ele saía de casa, ele ia para lugares desertos. Isso é separar. Esse tempo é só meu e Deus. É só meu e de Deus. É só para mim e o Senhor. Separa um tempo a sós com o Senhor. Separa um tempo de fechar a porta do seu quarto. Jesus falou sobre essa oração em secreto. Separa esse tempo. Eu vou ficar aqui só eu e Deus. E mesmo que você não vá pedir alguma coisa, que você não vá falar alguma coisa que você está precisando, tira o tempo de estar com o Senhor. Você tem aí sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, e assim, é normal que você tire tempo para estar com essa pessoa. E muitas vezes você não está falando coisas, às vezes você fala, mas muitas vezes você não está falando. Só a companhia dessa pessoa para você é importante. Só de você estar ao lado dessa pessoa para você é importante. Assim como Deus deve ser também. Nem sempre a gente deve chegar só para pedir. Pedir não dá errado, mas a gente tem que amar a presença. Aleluia. A gente tem que desejar esse momento a sós com o Senhor. Desliga o celular, irmão. Tranca a porta do quarto, avisa para a família, não mexe comigo não, porque eu estou a sós com Deus aqui. E é nesse a sós com Deus que você cresce, que você vive as mais profundas experiências com o Senhor teu Deus. Mas tem que tirar tempo, porque se eu não invisto esse tempo no Senhor, é sinal de que Ele não é tão significante assim para mim como eu costumo dizer. Porque se é importante, a gente dedica tempo, a gente se esforça, a gente sacrifica outros tempos, sacrifica descanso. Quantas
pessoas aqui, você estava cansado, quando você estava namorando, você estava cansado, você trabalhou o dia inteiro, mas aí à noite você ainda ia namorar, sim ou não? É ou não é? Tem gente que andava longe. Oi? Pois é, tinha gente que saía daqui, ia lá em Varginha namorar, depois eu tinha cansado. Por quê? Porque é importante, era importante, continua sendo, glória a Deus. É importante, não olhou cansaço, não olhou distância, debaixo de chuva, não é mesmo? Então, se o Senhor é sim importante para nós, estou cansado, tem tanta coisa para fazer, mas eu vou escolher a boa parte, igual Maria fez. Deixa, Marta, deixa as coisas para depois. O importante nesse tempo aqui agora é estar aos pés do Senhor. Aleluia. Levanta a portinha a Ele. Jesus orava por todos os assuntos. Nós vamos aprender a orar com Jesus também pelas coisas grandes e pelas coisas pequenas. Cada detalhe da nossa vida precisamos apresentar ao Senhor oração. João 17, Jesus ele ora pela igreja. E esse é um propósito gigantesco, porque Jesus orava pelos seus discípulos naquela época, e ele falou com o Pai, essa oração é para aqueles que ainda virão crer em mim. Ou seja, Jesus ora pelo seu povo de todas as épocas, inclusive por mim e por você. Grandiosidade que ultrapassa os tempos. Mas a Bíblia diz também em Mateus 19, versículo 13, que Jesus estava no meio da multidão, e aí os pais começaram a levar as crianças para que Jesus as abençoasse. Os discípulos queriam proibir, Jesus falou, não proíbe não, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, versículo 13. Irmãos, a multidão, todo mundo querendo a atenção de Jesus, todo mundo ali cansado de uma longa jornada. Jesus para tudo, não atende mais ninguém, para carregar as crianças, para segurá-las no colo, para abençoar elas. Agora me pergunta uma coisa, não tinha gente ali de grande importância na sociedade? Tinha. Não tinha gente famosa ali no meio da multidão? Tinha. Gente muito rica, ou olhando pelo lado negativo, gente muito doente, gente precisando de um milagre, gente tinha. Mas Jesus ele para dar atenção aos pequeninos, para orar pelas crianças. Aquelas crianças, os discípulos falavam, não, fica para lá, vai brincar lá, não vai perturbar o mestre não. A criança, fica dando atenção para a criança. A criança quer correr, quer pular, quer gritar. Tem gente aqui, Jesus, mais importante, o Senhor falar, para o Senhor abençoar. Mas Jesus falou, não, eu vou abençoar as crianças também, porque elas são importantes para mim. Apesar de serem pequenas, elas são importantes. Isso é um exemplo para nós. Dá valor também às coisas pequenas da sua vida, na oração. Dá valor às grandes coisas. Vai casar, vai comprar, vai viajar, vai adquirir, vai tomar uma decisão seríssima de mudar-se de cidade, mudar de país, vai fazer faculdade, coisas grandes. Apresenta isso. Mas uma coisa pequena, uma coisa simples, vamos tomar um copo d'água, apresenta a Deus também. Apresenta a Deus o seu alimento todo dia. Hoje a gente vive uma geração que nem orar para comer mais, o povo está orando. Então ora para comer, ora para tomar seu café. Você que toma café de 5 em 5 minutos, é bom então, 5 em 5 minutos. Não tem gente aí que está se identificando, está dizendo isso aqui. Eu estou ouvindo aí no seu coração. Então, apresenta a Deus coisas pequenas, que você vai tomar uma decisão simples. Um sim ou não amanhã de trabalhar até mais tarde. Senhor, eu vou falar para o meu patrão que amanhã eu vou ficar até mais tarde. Ele falou, me perguntou se eu posso. Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. É tão simples, tão pequeno, mas se você apresentar a Deus, você vai ver como que as coisas vão fluir melhor para a sua vida. Amém? Jesus orava pelas grandes coisas, pelas coisas pequenas. Jesus orava antes das grandes decisões. Lucas 6, versículo 12 e 13. Irmãos, isso aqui muda tudo. Porque grandes decisões têm o poder de mudar a nossa história. Tem o poder de decidir o nosso futuro, o futuro da nossa geração. Grandes decisões, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, um casamento.
uma faculdade, uma compra de uma casa, uma venda, enfim, grandes decisões. Jesus passa a noite em oração, Lucas 6, versículos 12 e 13, passa a noite em oração para escolher os seus discípulos. E ali, quando termina a oração, ele chama a multidão e aponta no meio deles: você, chega mais perto, porque agora vocês vão ser os meus apóstolos. A Bíblia diz que ele escolhe esses discípulos e dá a eles o nome de apóstolos, que eram os que iriam dar continuidade à missão da pregação do Evangelho. O Evangelho só chegou até nós aqui porque Jesus escolheu certo naquele dia. Amém. Porque se ele tivesse escolhido pelas suas vistas, pela sua vontade, pelo seu desejo, ele teria escolhido pessoas erradas para essa grande missão. Então, se Jesus, que é Jesus, antes de tomar a sua decisão, ele vai passar a noite em oração. Por que a gente toma decisão assim, irmão, de cabeça? No rompante do momento, na emoção, na ansiedade. Em resposta de Deus que leva 1 mês, 6 meses, 1 ano ou mais, para a gente ter clareza de que Deus realmente está decidindo aquilo. Resposta de Deus para decisões grandes não é só o Senhor, amém, eu senti de fazer assim, assim. Cuidado com esse negócio de eu sentir, porque esse negócio de eu sentir, 99,9% é o emocional. Ainda mais se a gente tiver sob pressão. Aí o emocional vem mesmo. Então, ora, busca, intensifica a sua oração, jejua, para te dar mais sensibilidade espiritual, para que você possa adquirir de Deus qual é a decisão grande que você precisa tomar na tua vida, para que chegar lá depois você não venha olhar para trás e pensar: eu fiz burrado, eu atravessei o sinal, eu corri demais quando era para andar mais devagar, eu estava devagar demais quando era para avançar. Por que a gente fica tão confuso assim em algumas coisas da nossa vida, irmãos? É porque a gente não faz igual Jesus. Passa mais tempo. Jesus poderia ter orado 30 segundos, mas ele passa a noite toda em oração para escolher 12 homens. E ainda na sua escolha, Jesus falou: eu escolhi vocês 12. Mas tem um detalhe: um de vocês é o diabo, um de vocês é o adversário, um de vocês é me trair, um de vocês é do maligno. Imagina se ele não tivesse orado, então. Era todo mundo então do Satanás, então, porque orou a noite inteira, Filho de Deus, e ainda aparece um no meio deles para prejudicar a jornada. Imagina se não tivesse orado. Nós nunca perdemos por tirar tempo em oração. Ah, pastor, mas eu tenho que tomar uma decisão urgente. Ah, pastor, mas estão me pressionando para eu dizer um sim ou não. Ah, pastor, mas a situação me exige. Cuidado. Descansa sua alma para você ouvir nitidamente a voz de Deus dentro do teu coração. Nós não vamos conseguir ouvir a voz exata, verdadeira de Deus no meio de uma tempestade aqui. E essa tempestade só é acalmada quando nós lançamos os nossos cuidados ao Senhor. Lança suas ansiedades sobre o Senhor e descansa nele. Quando sua alma descansar, resultado de entrega na oração, aí você vai poder ouvir nitidamente a voz meiga, suave, mas poderosa do Espírito Santo, te dando a direção certa para todas as grandes decisões da sua vida. Amém? Jesus, ele orava antes dos grandes desafios. Quando ele vai enfrentar o Calvário, quando ele vai sofrer as afrontas, os açoites, vai carregar a cruz, vai pegar o peso do pecado do mundo, o que Jesus vai? Eu sou filho de Deus, eu sou todo poderoso, vem cruz, vem pecado, vem tudo que eu já venci. Não, ele vai orar. Irmão, como não ver isso na vida de Jesus? Jesus era um homem de oração. Jesus vai orar. E ele não vai só orar: o Pai, olha, eu tenho que inventar a cruz, eu vou vencer, amém. Não, ele vai orar intensamente. Tão intensamente
que ele vai suar grandes gotas de sangue, lá no jardim do Getsêmani. Ele vai ficar tão exaurido, fisicamente e emocionalmente, diante da cruz, porque não era só carregar a cruz, que já era por si só algo terrível, mas era carregar o pecado da humanidade toda naquela cruz. E ele sabia que se ele falhasse, nós estávamos condenados. Pensa no tamanho da responsabilidade de Jesus. Então ele vai ficar tão prostrado diante do peso, que vai precisar vir um anjo para confortar ele. Vai precisar vir um anjo para falar: levanta, tu vai vencer, o Pai vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar, vai dar certo. Lembra de Isaías, que o seu coração vai se alegrar, Isaías 53, seu coração vai se alegrar quando você vê o fruto do seu intenso trabalho, quando você vê a igreja salva, quando você vê os milhões e milhões e milhões das gerações de vestes brancas cantando glória e aleluia diante do trono do Pai, lavados pelo teu sangue, tu vai se alegrar. Aí Jesus se levanta, enquanto os discípulos dormindo, e diz: levantai-vos e vamos. Está chegando aí aquele que me traz. Jesus enfrenta tudo isso: a traição, os açoites, a prisão, a cruz. Porque antes de enfrentar o desafio, ele vai orar e vai se submeter à vontade do Pai. Você sabe que tem um desafio para você enfrentar? Você já sabe que tem algo grande para você resolver, um problema para você ter uma solução? Sabe que tem uma luta na sua frente, uma batalha? Não vai na força, na coragem. Ora primeiro, jejua primeiro, se prostra diante de Deus primeiro, porque as nossas vitórias, elas acontecem aqui como resultado do que aconteceu espiritualmente. Quando você resolve as coisas no mundo espiritual, aqui é só tomar posse da vitória. Resolve lá primeiro, nas regiões celestiais. Resolve lá, enfrentando o que a Bíblia diz, Efésios 6, versículo 12. A nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você vai lá debaixo do sangue de Jesus em oração e enfrenta essas turmas das trevas e vence lá, irmão, aqui nesse mundo é só cantar o hino da vitória. Amém? Aleluia! Eu ensinei para os irmãos lá embaixo sobre pregação. Quer ser vencedor na pregação? Se conquista essa vitória na madrugada. Você vai pregar amanhã, de hoje para amanhã você ora de madrugada. Durante o dia você faz um jejum, tanto de tempo que você conseguir. Fecha a boca, fala pouco. Não entra na internet, para você não se contaminar com nada que você vê. Porque, irmão, não é só pecado que contamina a gente, não. Você está lá na internet, aparece um videozinho lá de fofoca. Fulano de tal, da igreja tal, não sei o que aconteceu assim. Assim, na curiosidade você vai ver, você já se contaminou. Fofoca contamina. E outras coisas mais. Aí você vai lá ver um vídeo lá. Lula falou tal coisa, Bolsonaro fazendo não sei o que. Aí você torce para um lado ou torce para o outro. Aí você fica irritado com o que um fez, fica irritado com o que o outro fez, entra nessa irritação toda, o coração já se contaminou. Aí chega de noite, o que vai acontecer na hora de você pregar? Peso espiritual, falta de direção na palavra. Então, vai realizar um trabalho espiritual, vence, realiza ele primeiro no espiritual, porque quando chegar no físico, está resolvido, você vai fluir poderosamente. Isso vale para quem canta e para quem toca também. Amém? Jesus orava, aleluia. Eu vou terminar agora. Jesus orava quando ele era atacado pelos inimigos. Qual é a nossa reação quando alguém nos ataca? Quando alguém nos calunia, nos persegue, fala mal de nós, pisa no nosso pé, faz alguma coisa contra a gente. Qual é a nossa reação? Vem comigo aqui para Jesus, 23, versículo 34 aí de Lucas. E dizia Jesus: Pai, manda fogo, queima todo mundo.
aumento da enfermidade, Senhor. Prova que o Senhor é comigo. Faz essa pessoa vir comer na minha mão. É assim a nossa oração? A oração de feiticeiro, de macumbeiro, praguejador. Oh, meu Deus. Um dia Jesus ia passar num lugar chamado Samaria. O povo lá era terrível, irmão. O povo não queria Jesus, não. Aí Jesus vai passar lá, o povo fala, não vai passar aqui não. Dá a volta. Você está indo para Jerusalém, piorou. Aqui você não passa. Aí o João e o Tiago falam assim, Senhor, manda a gente agora, permite a gente vai orar, vai descer fogo do céu, vai queimar todo mundo. Jesus fala assim, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês são do Espírito Santo. Vocês são do Espírito de Deus. Vocês estão no tempo da graça, no tempo da misericórdia. No tempo da lei até acontecia isso, mas agora é o tempo da graça. Eu não vim manifestar a lei, eu vim manifestar o amor. E na cruz Jesus estava ali rodeado de gente falando dele, criticando ele, zombando ele, apontando para ele. Desce da cruz, tu és filho de Deus. Ajudou tanta gente, ajuda a si mesmo. Salvou tanta gente, salva-se a si mesmo. Ah, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós te adoraremos. Jesus poderia ter sim falado palavras de maldição, rogado praga neles, enfim, falado tanta coisa ruim. Mas o que Jesus vai orar ali? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma turma de ignorante, uma turma de gente sem juízo, de gente doida, de gente que não tem discernimento espiritual. Então, Pai, perdoa todo mundo, porque da minha parte está livre. Meu irmão, deixa eu falar algo para vocês aqui para a gente encerrar. Eu tenho uma vida muito corrida, você também tem. Todos nós temos uma vida muito corrida. Você acha que eu tenho tempo? Ou você tem tempo para ficar perturbando a vida dos outros? Porque eu não tenho. Eu não tenho tempo. Pode falar comigo, aqui na igreja está olhando, o pessoal está fazendo assim para mim, irmão. Tanto fez, tanto faz. Eu não tenho nada a ver com a igreja do fulano, do ciclano, com o vizinho, com a vizinha. Eu não tenho nada a ver, porque eu realmente não me interesso. E segundo, eu não tenho tempo, nem se eu me interessasse. Eu não tenho tempo. E você também, acredito que você não tenha. Por que eu estou falando isso? Porque quem tenta perturbar a minha vida e a sua vida é gente que está com tempo demais, e é gente que está perturbada, e é gente sem juízo, e é gente que precisa da misericórdia. Vocês estão entendendo? Aonde que eu quero chegar com essa palavra aqui? Então, ao invés da gente reagir com raiva, com ódio, pede Deus misericórdia por essas pessoas. Porque é gente que está sem juízo, é gente que está com tempo demais. Pede Deus para arrumar um serviço para essas pessoas, para ela trabalhar pelo menos 50% do que você trabalha. Eu duvido, irmão. Se chegar às 6 horas da tarde, depois de um dia corrido, você vai ter energia para perturbar a tua vida. Não vai. Vai chegar querendo uma janta, ou se vir para o culto, vai para o culto. Vai chegar querendo dormir. Se tem marido, melhorou ainda. Se tem esposa, melhorou ainda. Que vai chegar em casa já com uma lista de afazeres. Se tem filhos, fica ainda melhor. E aí não sobra tempo mesmo, meu irmão. É casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, família. E ó, é só glória e dorme ainda de boca aberta. Então, igreja, pede Deus, tem misericórdia de todo mundo que me persegue, Senhor. Todo mundo que me perturba, todo mundo que tenta me prejudicar. Porque eles estão sem direção, não sabem o que estão fazendo. É assim que você reage diante dos que te perturbam. E é assim que você quebra a força do diabo que estiver usando alguém contra a tua vida. Amém? Porque ódio alimenta o demônio. Mas quando você manifesta o amor de Deus, você faz o demônio perder as forças. Aleluia! Fica de pé que nós vamos encerrar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, me capacita para seguir o teu exemplo de uma vida cheia de oração, uma vida no teu altar, todos os dias. Espírito Santo, me ajuda a buscar a tua presença cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Tem alguém aqui
que ainda não aceitou Jesus e quer aceitá-lo agora como Salvador, levante a sua mão.